então todas as informações ficavam concentradas nesse data center, as aplicações estavam instaladas nesse dispositivo, e assim a vida funcionava até o começo dos anos 2000. Tá? No começo dos anos 2000, né, foram lançados alguns serviços SaaS, né? Por exemplo, Salesforce foi lançado, então foi um dos primeiros, né? Depois Office 365, né? E muitos outros que vocês conhecem e devem utilizar no dia a dia. E isso, né, para a nossa realidade de cybersecurity, esse tipo de utilização, para a nossa realidade de cybersecurity compliance, né, aumenta bastante o grau de complexidade. Porque se a gente for analisar hoje o ambiente de trabalho, né, basicamente a gente está lidando com uma realidade que o colaborador muitas vezes tem mais de um dispositivo, né, isso é realidade. Em muitas companhias que não têm uma política de BYOD, né, Bring Your Own Device, onde os colaboradores podem utilizar um dispositivo pessoal para trabalhar, né, também não impõe controles, e esses profissionais acabam minimamente configurando, por exemplo, um Outlook mobile no seu smartphone, etc. Né? E aí a nossa superfície de risco, como bem colocou o Aloísio, ela aumenta bastante, consideravelmente. Então, hoje, né, um outro dado muito interessante para a gente analisar esse cenário, que mudou, é que, além dos meus colaboradores, essa minha superfície de risco, né, tem dispositivos conectados, cada vez mais dispositivos, aí muito com o avanço de IoT, né? De novo, a utilização de vários dispositivos também pelos meus colaboradores para trabalhar, e eu também tenho que prover, muitas vezes, um serviço, né, e infraestrutura para esses meus clientes e parceiros. Então, o on-premises hoje, ele só é uma parte da minha superfície de risco. Então, eu tenho que ter essa visibilidade também, né, para os meus usuários que estão utilizando aplicativos SaaS. Eu tenho que ter essa visibilidade para quem, durante essa pandemia, está trabalhando de casa. Por mais que essa pessoa esteja trabalhando de casa, eu tenho total controle sobre os dados que estão sendo manipulados, né, e trabalhados, compartilhados, criados, etc., por esses colaboradores, tá? Então é disso que a gente vai falar aqui hoje e dar alguns exemplos práticos. Bom, primeiro ponto é para a gente entender como funciona o mundo tradicional de aquisições de soluções de segurança, né? Então, hoje a gente vê um mercado com múltiplas soluções, né? Eu sempre conto uma historinha real, né, que muitos anos atrás eu fazia parte do governo federal e precisava fazer aquisições, né, de soluções com diversos vendors, né? CA, Red Hat, IBM, Oracle, VMware, EMC, Microsoft, por aí vai. E aí, todas as vezes, né, que eu precisava fazer uma aquisição de uma solução, né, eu ia para o meu chefe, que era o CTO à época, e explicava para ele a necessidade, o caso de uso, o que a gente queria mitigar com aquela solução, e por aí vai. Né? Imagina só eu chegando para uma conversa de Data Loss Prevention. Olha, para o projeto X, precisamos de uma solução de Data Loss Prevention, porque há esses riscos, e essa solução vai nos ajudar a mitigar esses riscos, ok? E aí sempre eu escutava a seguinte pergunta: quem é o líder do Gartner? Quem é o líder do Forrester? Né? E isso se repetia para todas as necessidades para a composição de um stack de segurança. Então, se eu fosse conversar, por exemplo, sobre threat management ou qualquer um dessas áreas de conhecimento aqui que o mercado propõe soluções, basicamente eu escutava essa mesma pergunta: quem que é o líder do Gartner, quem que é o líder do Forrester? Esse approach é o approach utilizado pela maior parte hoje da indústria. Então a gente vê, né, que os clientes acabam comprando, se baseando no Gartner, se baseando no Forrester.
É um approach ruim? Não, não é um approach ruim. No final do dia, né, possivelmente você vai ter as melhores soluções, né, em cada um daqueles segmentos que você, de fato, está fazendo esse levantamento para aquisição. Só que aí, uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte, né? E depois? Hoje a gente vê, né, que essas ameaças, as ameaças cibernéticas, só para citar um exemplo rápido, um ransomware, hoje um ransomware ele é totalmente cross. Então vai desde a identidade, desde uma solução, por exemplo, de colaboração. Vou dar um exemplo rápido aqui do ataque Killchain. Então imagina o seguinte caso, onde eu recebo, um colaborador da minha empresa recebe um e-mail. Esse e-mail basicamente tem um anexo, né? Esse anexo ele possui um payload, né? Possui um documento onde contém um payload malicioso, e esse payload malicioso vai descarregar um ransomware, né? Da internet, remotamente. Então aí eu estou falando de vários stacks, várias soluções dentro da minha empresa. Primeiro, né, eu deveria, para esse caso específico, ter uma solução para proteger, né, o meu cenário de colaboração, para que os meus usuários, todas as vezes que recebessem esses e-mails, né, que fossem verificados os conteúdos desses e-mails atrás de payloads maliciosos e outros vetores de ataque. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, basicamente o meu endpoint, aquele dispositivo que meu usuário está utilizando, né? Imagina que eu não resolvi a primeira parte, né? Na parte de colaboração, aquele endpoint deveria ter controles para bloquear a execução desse tipo de vetor de ataque. Então, basicamente, é uma segunda camada. Terceira camada eu tenho que ter uma solução de proteção de dados, porque o ransomware vai criptografar meus dados com a chave, e eu não vou ter uma chave para descriptografar esses dados, ou seja, eu vou perder o acesso. Então, como vocês percebem, cada vez mais essas técnicas de ataque são cross. Então, imagina eu integrar 3 ou 4 soluções, né, para poder tomar uma decisão em tempo real, né? O que a gente vê é que muitas vezes, vocês devem escutar isso de muitos vendors, olha, a nossa solução ela é totalmente integrável e se conecta via API. E assim, a gente sabe que a realidade, quem já trabalhou aqui num projeto de integração, sabe a complexidade que é, né? De fazer integração entre soluções, porque aí entra formato de geração de métrica, correlação de eventos, né? O algoritmo a ser utilizado para threat hunting. Então, entra no nível de complexidade que muitas vezes você compra e você não consegue utilizar nem 20% daquela solução por justamente ter que trabalhar com um projeto como esse. E um outro dado muito interessante é que hoje, né, em uma companhia com 1.000 colaboradores, existem pelo menos 70 produtos de segurança de 35 vendors distintos. Então, imagine você, né, tendo uma suspeita de um ransomware, de um exploit, de um malware, ou seja lá o que for, e ter que abrir entre 20 e 35 consoles para poder visualizar o que aconteceu e tomar uma decisão. Então, é realmente esse cenário que a gente está tratando. Então, nossa proposta de valor com o stack de segurança da Microsoft é reduzir esse nível de complexidade, né, entregando uma solução baseada em inteligência artificial, baseada em machine learning, né, que os algoritmos de detecção e autorremediação foram baseados em trilhões, né, de sinais diferentes para também não gerar falso positivo, entre outros pontos, tá? A nossa proposta de valor aqui é exatamente essa. Bom, agora um outro ponto muito interessante aqui da nossa conversa, antes da gente começar uma parte mais prática, é o seguinte, né? Quais são os desafios de uma área de segurança, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com o termo e possuem dentro da empresa um SOC, né? O Security Operations Center, mas é basicamente a área que trata todos os incidentes de segurança da companhia. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar no SOC que
é a área que vai consumir todas aquelas soluções que foram previamente descritas, né? Então, hoje, no SOC tradicional, existem vários desafios com aquela realidade, com aquelas soluções, né? O primeiro deles eu citei. Então, as ameaças, elas estão alcançando um nível de sofisticação muito, muito elevado, né? Então, a gente vê muitas ameaças polimórficas, ou seja, ela muda, né, rapidamente. Então, uma solução que faz análise de conteúdo malicioso baseado em assinatura, não é? Não seria eficaz nesse modelo, porque basicamente, numa ameaça polimórfica, aquele vetor vai mudando, né, de tempos em tempos, e vai parecendo que virou outra coisa. Logo, não teria nenhuma eficácia uma solução que faz análise baseada em assinatura. Além disso, o que a gente vê também é que esses times de SOC, né, dessa realidade de operação da parte de segurança, são times bem reduzidos. Não são times enxutos sempre, até porque em cybersecurity vocês devem ter ouvido isso muitas vezes, né, em muitas apresentações diferentes. Hoje a gente tem uma falta de profissionais de cybersecurity mundialmente. Então, assim, os times têm aí entre, muitas vezes, 6 a 10 pessoas, mesmo nas empresas enterprise, né, nas grandes empresas. Então, a gente vê que para um time muito enxuto analisar, né, um alto volume de alertas, né, é uma coisa extremamente penosa, né, digamos assim. Então, só para vocês terem uma ideia, um outro dado interessante, né, hoje um analista de SOC, ele consegue analisar diariamente, em média, 10 incidentes de segurança. Para vocês terem uma ideia, hoje na Microsoft, o nosso SOC, né, tem algumas centenas de pessoas, tá? Não chegam a 1000 pessoas, claro, espalhadas no mundo, e esse SOC analisa trilhões de alertas diariamente. Trilhões, gente, com T. Trilhões. Então, assim, como que a gente faz, né, se um analista de SOC tem a capacidade, aí, em média, de analisar 10 incidentes de segurança por dia, como que a gente faz para analisar trilhões? Né? Aí vai entrar uma outra parte que a gente vai ver na prática, a parte de SOAR, né, que é a parte de orquestração e automação para tratamento desses alertas. Ou seja, como que eu faço a automação para que um analista do SOC, uma pessoa, não precise ir lá manualmente e fazer aquele tratamento. Né? Isso a gente vai ver aqui na prática. Bom, um outro ponto que também foi citado é, né, essa complexidade, não é, de integração dos produtos. Então, basicamente, eu preciso, de fato, fazer essa integração para poder entregar para o meu SOC não ruído. A gente chama de ruído aquele alerta que não quer dizer nada. Aquele alerta que diz, por exemplo, olha, o consumo de CPU está em 90%. Legal, mas está em 90% por quê? Tem alguém compilando alguma coisa e está consumindo muito processamento da máquina, tem um backdoor rodando na máquina, e aí a sua máquina virou parte de uma botnet, tem um ransomware criptografando seus dados em background e você nem sabe. Então, esse tipo, né, de alerta que é gerado pelas soluções tradicionais é justamente aquele alerta, na nossa visão, que não agrega o valor. Alerta para mim olha, nesse momento, no dispositivo XYZ, eu vou mostrar isso na prática, né, está sendo executado um ransomware. E é isso é um alerta. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo, né, e possivelmente o meu SOC vai saber tratar esse ponto. Né. E aí, o último ponto aqui para a gente avançar seria a parte, né, de infraestrutura. Né? Então, assim, essas soluções, muitas vezes de CIEM, né, que seria uma solução de correlação de eventos e logs da minha infraestrutura,
muitas vezes elas dependem de uma infraestrutura física muito grande. Então, basicamente, eu preciso de um conjunto, né, um cluster aí de máquinas, eu preciso de banco de dados, eu preciso de uma série de coisas. E a nossa proposta, sempre, hoje na Microsoft, é levar todos esses workloads e essas soluções para o nosso cenário de nuvem, para ter elasticidade, para ter uma maior disponibilidade e para ter maior benefício, para você ter que, de fato, utilizar esse tipo de solução para tratar do seu core business e não ficar provisionando infraestrutura para a solução poder funcionar. Tá? Essa é a nossa proposta de valor aqui. Bom, falando especificamente de Sentinel, tá? A primeira coisa, eu citei rapidamente, né, a parte de SIEM ou CIEM, que é basicamente a minha capacidade de receber eventos e correlacionar esses eventos. Então, tem toda a parte de coleta, tá? Então, a primeira coisa, a capacidade de ter conectores e conversar com soluções Microsoft e não Microsoft para receber essa telemetria, sim. Segunda parte, a capacidade de detectar daquela telemetria o que está relacionado a um ataque, por exemplo, né, ou uma tentativa de ataque, a um arquivo com conteúdo malicioso, a uma tentativa, não é, de entrada, por exemplo, em uma aplicação na qual o usuário não está não possui privilégios ou permissões para acessar, e por aí vai. A parte de investigação, então, vamos imaginar o seguinte, além de eu receber esse volume, que muitas vezes é muito extenso, de telemetria, eu tenho que ter uma forma automática de investigar, porque, de novo, já citei anteriormente, os times estão cada vez mais enxutos, os times de SOC. Então, a solução já tem que entregar essa capacidade de fato, tratar, investigar esses alertas, né, e essa telemetria recebida para definir, de fato, o que eu preciso me preocupar. E o último ponto, que é a parte de resposta ou autorremediação, né? Basicamente a gente chama de SOAR, né? Que seria a parte de orquestração e automação. Então, muitas coisas, assim como no Service Desk, né? No SOC, muitos daqueles alertas e incidentes são recorrentes. Então, a gente até brinca que tem uma regrinha de 3, igual no beisebol, que, primeira vez, aconteceu, meu analista de SOC vai lá e trata manualmente. Segunda vez, aconteceu, meu analista de SOC vai lá, trata e abre já para o time de Threat Intel, que a gente chama, né? Para desenvolver um script para a próxima vez que acontecer, fazer essa tratativa automática. Né? E na terceira vez que acontecer, esse script tem que ser disparado e ninguém manualmente tem que ir lá para tomar uma ação. Então é isso que a gente espera. Bom, entre os principais benefícios, então, dessa solução aqui, o que a gente tem nesse momento? Toda a sua telemetria já do Office 365, né, você pode fazer ingestão de graça. Eu vou falar um pouco mais adiante aí da parte de pricing, né, qual é a métrica para cobrar o Sentinel, e aí vocês vão entender que é ingestão de dados na nuvem. Mas aqui, né, antecipando um pouco essa conversa, hoje no Sentinel a gente tem uma campanha mundial que todos os dados aí do Office 365, né, das 27 aplicações lá do Office, 27 serviços, perdão, eles são ingeridos pelo Sentinel de graça, tá? E hoje também uma parte dos dados do AWS também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que o Sentinel não é uma solução apenas para dar essa visibilidade para um data center ou uma nuvem Microsoft, tá? Bom, seguindo um pouco aqui, outro benefício, né? Não ter que provisionar infraestrutura, não ter que lidar com disponibilidade, não ter que lidar com performance, não ter que lidar com escalabilidade e, o mais importante, pagar somente pelo que você está usando. Então, são os benefícios que estão associados, todos nós sabemos,
plataformas de nuvem. E hoje essa é a realidade do Sentinel, né? É uma solução de nuvem. Então, basicamente, não tenho que fazer setup de hardware, né? Eu não tenho que lidar com manutenção e não tenho que fazer instalação para poder receber essa telemetria, tá? Bom, outro ponto interessante, antes da gente ir para a prática, é o seguinte: além de toda os conectores, como a gente chama, né, que é basicamente os pontos de integração que já vem no Sentinel, para integrar com soluções Microsoft, né, a gente também tem conectores para muitos outros vendors, tá? Não Microsoft. Então, vocês vão ver na parte de rede, tem muita coisa, né? Outras soluções, até mesmo de segurança, CyberArk, McAfee, Symantec. Então, temos conectores para também fazer essa integração. Hoje, a nossa visão como empresa não é mais ser uma empresa, faz alguns anos isso, não é mais ser uma empresa fechada, né? Como eu falei para vocês um pouco, eu comprei Microsoft, então, naquele tempo, né, muitos anos atrás, eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu escutava dos executivos de vendas, olha, aí eu sempre perguntava, não, mas e o que eu faço se eu parar de pagar essa solução? Né? Ah, não, aí só roda no stack Microsoft. Né? Então, meus dados ficam presos ali? Sim, não tem como você exportar porque não são compatíveis com outras soluções. É justamente o que a gente não tem nessa nova Microsoft e nesse stack de cybersecurity que a gente está comentando aqui. Então, todas as soluções, inclusive o Sentinel, eles são baseados em padrões abertos. Então, os mesmos padrões que outras soluções de CIEM trabalham para receber os eventos e os logs, são os padrões que trabalhamos, que são padrões não proprietários, né, padrões de mercado, para justamente garantir essa liberdade para os nossos clientes, tá? Então, o mindset mudou muito com a entrada do Satya, vocês devem saber disso. Bom, coisas interessantes aqui, né? Toda a parte de desenvolvimento de componentes, digamos assim, como dashboards, como scripts de autorremediação que chamamos de playbooks, como modelos de inteligência e outras coisas mais, né, baseados em machine learning, e outras coisas mais estão no GitHub, no repositório, vou mostrar o repositório para vocês, como open source. Então, não só o nosso time, Microsoft, mas também clientes, né, muitos pesquisadores e etc., desenvolvem, né, dashboards, conectores, novos modelos preditivos e por aí vai, e disponibilizam nesse repositório. E isso facilita muito, porque, por exemplo, hoje você tem uma solução da Cisco de VPN. E aí tem outra empresa, ou várias outras empresas na Ásia que tem a mesma solução. E alguém daquela empresa vai lá e desenvolve, por exemplo, um dashboard ou um conector, e ele disponibiliza nesse repositório e qualquer outra pessoa com aquele mesmo cenário pode utilizar. E tem muita coisa lá, de novo, eu vou mostrar isso para vocês. Tá? É muito, muito interessante essa parte. Último slide antes da gente ir para uma parte mais prática aqui, tá? A parte de modelos, né? Então, um outro problema que acontece com qualquer solução, na verdade, mas a gente está falando de cybersecurity, eu compro, né? Então eu passo aí 2, 3 meses, no melhor dos casos, fazendo a implantação, e aí eu passo mais 6 meses fazendo a criação de alertas, a criação, né, de templates e por aí vai. É justamente esse cenário que a gente quer evitar com essa solução. Então, por isso que a gente usa inteligência artificial e machine learning. Por quê? A gente quer que essa solução aprenda com o comportamento da sua companhia. Então, ela vai receber, por exemplo, métricas aí todos os dias, várias vezes ao dia, de vários ativos, né, servidores, ativos de rede e outras coisas mais, e vai aprender o comportamento. A gente fala traçar um baseline, né?
aprender um comportamento normal desses dispositivos e muitas vezes também um comportamento anômalo. E aí, de forma automática, a solução consegue gerar alertas baseado nisso, sem você ter que ficar criando tudo isso na mão. Então, é uma das principais vantagens. E isso reduz aquele cenário que eu falei para vocês, que a gente chama de ruído, né? Ou alert fatigue, que é basicamente, né, um custo excessivo que eu tenho para poder fazer análise de um volume muito grande de alertas que muitas vezes não dizem muito para a minha companhia. Tá? Bom, vamos lá? Vou mostrar algumas coisas na prática aqui. Já volto para a apresentação. Então, antes disso, eu vou abrir aqui o Sentinel. Então, deixa eu abrir do zero, tá? Então, basicamente, estou no portal do Azure, é uma solução de nuvem, como vocês já entenderam, e venho aqui nela, né? Uma coisa muito interessante aqui, tá? Quem já está familiarizado com Azure vai entender na hora. Então, esses logs e esses eventos, toda a telemetria que é coletada, é armazenada num serviço chamado Log Analytics. E o Log Analytics, ele possui basicamente esses workplaces aqui, tá? Então, eu tenho um workplace criado de Log Analytics e aí, basicamente, ele vai começar a receber a telemetria. De novo, em cima dessa telemetria, né, se eu olhar aqui o Sentinel, eu já tenho quantos eventos eu recebi, né, qual que é a minha tendência de geração de eventos, os períodos eu posso filtrar aqui como eu necessito, os alertas baseados em toda a telemetria que eu recebi, os incidentes de segurança que estão abertos naquele momento, nesse momento aqui que eu estou acessando, e outras coisas mais. Então, essa é a primeira visão que eu tenho aqui do Sentinel. Tá? Bom, passando algumas coisas rapidamente aqui. Enquanto eu falo, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou gerar... Então, eu tenho uma máquina aqui com Windows 10, como vocês podem ver, ó. Máquina real, tá, gente? Não gosto de fazer demo em PowerPoint, não, que é real. Ó, máquina real. E aí, o que eu vou fazer nessa máquina? Nessa máquina, obviamente, tem Microsoft Defender ATP, nossa solução de EPP e EDR. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o WannaCry, de verdade, tá? Por isso que eu estou usando o Mac, porque ele não tem poder aqui no Mac, só em Windows, né? Outros vetores têm poder no Mac, não esse. Então, basicamente, coloco aqui o WannaCry. Primeira coisa, o Microsoft Defender ATP já falou, ó, ransomware encontrado. Então, ele já me trouxe a notificação. Beleza? Isso acontece em várias outras soluções. Ó, o AnaCrypt, né? Que seria assinatura, né? E aí me explica um pouco do que está acontecendo e etc. Só que eu não vou tomar nenhuma ação aqui, ações, e eu não vou tomar nenhuma ação. Enquanto a gente conversa, eu quero que o Microsoft Defender ATP, que é a minha solução, o equivalente antivírus no passado, né, alerte para o Sentinel o que está acontecendo e o Sentinel faça a autorremediação desse vetor de ataque. Tá? Então, é justamente para provar meu ponto que eu não preciso fazer automaticamente caso eu tenha os scripts de remediação. Vou mostrar com mais detalhes para vocês. Então, enquanto a gente vai fazendo outras coisas, deixa ele pensar lá. Bom, mostrar algumas coisas rapidamente aqui. Rafael, como que eu recebo a telemetria de outras soluções e quais soluções são suportadas hoje? Né? Vamos imaginar esse cenário. Bom, a gente tem o conceito dentro do Sentinel de conectores. Né? Ele já vem com uma lista pré-populada de conectores, daqui eu não coloquei nenhum manualmente, mas eu também posso desenvolver meus próprios conectores, caso eu queira. Tá? Aqui, vocês vão ver que tem vários players, né? Então, tem Vector Detect, K-Audit, tem AWS. Eu não vou falar os Microsoft, que são óbvios, que a gente suporta todas as soluções, tá?
da Microsoft. Barracuda, Checkpoint, Cisco, CyberArk, ExtraHope, F5, ForcePoint, Fortinet, Palo Alto, One Identity, e aí por aí vai. Trend Micros, Scalers, Imperium, e por aí vai. Tá? Então, basicamente, quando eu tenho um conector, né, já aqui no Sentinel, a única coisa que eu preciso fazer é clicar nele e colocar, para esse eu já fiz, tá? Clicar nele e colocar minhas credenciais que apareceria aqui. Que aqui, ó, como vocês podem ver, o botão está até apagado porque eu já fiz. E aí, a partir desse momento, com essas credenciais, né, claro, credenciais com privilégio de envio de logs, eu vou começar a receber esses eventos aqui. Tá? Essa é a parte, digamos que mais tranquila e mais commodity. Várias soluções trabalham dessa forma, com menos conectores, mas trabalham dessa forma. Tá? Aí eu vou explicar o benefício por trás disso. Bom, então aqui, ó, mesma coisa para o AWS, né? Então eu consigo vir e colocar a credencial e a partir daí eu vou começar a coletar telemetria do AWS, tá? Então, de novo, eu não fico cego só vendo alguns serviços, né? Rafael, eu comprei lá do Kim Jong-un, na Coreia do Norte, o meu appliance de rede. Então, assim, eu não sei como que eu posso integrar, porque eu venho aqui nessa lista de conectores e não vejo ele listado. O que que eu faço, né? Bom, como vocês devem saber, né, existem dois padrões que 99% das soluções utilizam para geração de log. Né? Basicamente, syslog, né, que é o padrão, digamos, aí, mais popular, principalmente em soluções que rodam em Linux, e Ceph. Né? Se eu tenho, se minha solução, independente do que seja, um appliance de rede, uma solução que vai instalada, por exemplo, para tratar a identidade em um dispositivo específico, eu consigo integrar facilmente, né, com o Sentinel, mas somente vindo aqui no portal e fazendo essa configuração para receber essa telemetria. Tá? Bom, outro ponto extremamente interessante, tá, para essa solução. E se todo o meu ambiente não está na nuvem? E se esse meu ambiente hoje, ou parte dele, está no on-premises? O que que eu faço? Tá? Para o on-premises, né, a gente tem a mesma capacidade, da mesma forma, só que, obviamente, existem dois modelos que possibilitam que eu receba essa telemetria. O primeiro modelo é instalando um agente, que a gente chama de MMA, né, Microsoft Monitoring Agent, e esse agente consegue enviar essa telemetria. Inclusive, é o mesmo agente do Azure Security Center, que eu vou mostrar para vocês. Então, ele já consegue receber essa telemetria, né? Ou, basicamente, se na minha solução já suportar o encaminhamento de logs, né, eu consigo apontar para esse workspace do Log Analytics, né, que é o workspace aí do Sentinel, e receber já essa telemetria automaticamente. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Por que duas, né? Porque muitas vezes, imagina que essa máquina está dentro do seu data center e não tem conectividade com a internet, né? Aí, você pode simplesmente pegar a sua solução, né, fazer aí como uma espécie de proxy e enviar a partir de uma máquina que tenha conectividade com a internet todos os logs de todas as máquinas. Né? Então, tem vários cenários aí para serem trabalhados. Claro que se for uma solução de nuvem, eu não preciso fazer nada disso, que eu só venho aqui, coloco a credencial e vida que segue. Ou se a solução, por exemplo, tiver conectividade com a internet e tiver, por exemplo, na DMZ da sua companhia. Legal. Então, assim é que eu resolvo a parte de CIEM, de simplesmente receber essa telemetria. Segunda parte. Beleza, Rafael, você falou da capacidade de análise desses de alertas baseado nessa telemetria recebida, né? Hoje existem duas possibilidades e a gente trabalha com as duas ao mesmo tempo. Olha, Rafael, eu tenho um conhecimento maior do que a inteligência artificial do meu ambiente,
né? É possível, tá, gente? Não é piada, é possível mesmo. E eu quero criar as condições nas quais eu vou me basear para detectar comportamentos anômalos na minha companhia. Beleza? Ou eu tenho uma regra de negócio tão específica que eu prefiro criar na mão. E aí, para isso, a gente tem a possibilidade aqui dentro, né, do Sentinel de Analytics. Então, basicamente, eu defino qual que é a minha lógica. Então, a gente usa aqui uma linguagem também open source, que é Custom Query Language. Deixa eu puxar para o lado para vocês verem melhor. Tá? E aí defino. Deixa eu abrir um aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, por exemplo, eu estou tratando aqui múltiplas tentativas de logon. E cadastro aqui, né, o tipo de tática e qual que seria o nível de criticidade se eu identificasse esse comportamento dentro da minha companhia. E aí, né, com base em toda aquela telemetria recebida, né, eu definiria aqui, por exemplo, essa é a lógica que eu defini, muito simples, tá? Eu peguei o mais simples justamente para a gente entender tudo. Aqui, basicamente, de quais logs eu quero pegar a telemetria. Eu quero pegar do sign-in logs, beleza? Eu quero pegar a telemetria desses logs, onde o log tem um código de erro, né? Um Event ID 50126, que quer dizer usuário ser inválido, né? E eu quero aplicar, né, em todas as UPNs, né, as contas dos usuários, aquele formato rafaelbertozzi@microsoft.com, eu só peguei o primeiro nome aqui, de um usuário específico. Imagina que esse cara é um super executivo da companhia, ou eu não quero, eu estou testando a regra ainda e não quero aplicar para todo mundo. Daria para colocar, lógico, um asterisco aqui para todo mundo. Mas eu estou tratando um cara só, que é o Alex, né? E eu quero projetar todas as entidades, né, relacionadas a esse alerta que foi gerado. Então, eu quero saber o status e a razão da falha de acesso, né? Se foram múltiplas tentativas, se ele errou uma senha e coisas do tipo, o PN do usuário, eu quero que saia na tela, o código de erro, o ID do usuário e o endereço IP de origem. Então, eu coloquei aqui, basicamente. Beleza. E aqui, como vocês podem ver, essa query vai rodar a cada 5 minutos e eu quero pegar, né, os logs dos últimos 30 minutos para analisar isso. Então, aí tem uma segunda lógica, que é se o número de entradas que eu achar, né, o número de evidências que eu achar for maior que 0, eu quero que seja gerado um alerta. Então, é uma lógica muito, muito simples. De novo, isso daqui são para situações muito específicas, que eu tenho um caso de negócio muito específico, né? Para situações corriqueiras de malware, exploit, ransomware, cross-site scripting, SQL injection e tudo mais que vocês puderem imaginar, a gente mapeou, eu vou mostrar no segundo momento, as campanhas todas desses vetores de ataque com o Mitre, que não é algo Microsoft, né? Eu falo a gente, profissionais de cyber, de forma geral, de mercado, mapeamos lá no Mitre, e aí o Azure Sentinel, né, consegue já baixar essa inteligência de lá, consigo ir lá e pegar isso, posso mostrar aqui para vocês, e aí eu não preciso criar manualmente isso que eu estou mostrando, essas regras, tá? Bom, então aqui eu já tenho uma regra. E aí, eu não quero, todas as vezes que acontecer isso que foi especificado aqui, foi gerado esse alerta, eu quero que, sem a necessidade de intervenção humana, ou seja, automaticamente, sem ninguém apertar botão nenhum e sem ir em lugar nenhum, possa tomar uma ação, possa autorremediar, né? Para isso, a gente tem o que a gente chama de playbooks, tá? Os playbooks são aí os scripts de autorremediação ou automação, como você queira, tá? E com base nisso, eu posso facilmente, né, criar condições para tratar esse alerta que foi gerado, tá? Então, eu só preciso disso. E só para mostrar, depois aqui eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura de um playbook. Então, aqui eu tenho essa condição, tá? Enquanto eu vou mostrando a estrutura do playbook, deixa eu fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou em qualquer site.
tá? Lembra que a credencial era AlexW? E vou errar a credencial do nosso amiguinho aí algumas vezes, enquanto eu explico os playbooks para vocês. Lembra que a minha query roda de 5 minutos. Eu posso customizar os tempos também, né? Beleza, errei algumas vezes. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, temos esse Analytics. E aí temos vários outros. Esses aqui são todos baseados em Mitre, né? Então, por exemplo, eu quero criar incidentes todas as vezes que alguma condição, algum alerta no Identity Protection, que é um dos componentes de identidade e controle de acesso do Azure, for gerado. Então, quando o alerta for gerado, eu quero criar um incidente para chegar para o meu SOC tratar, né? Aí, se eu não quiser que o meu SOC trate manualmente, eu crio os playbooks, que são os scripts de autorremediação, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um script muito simples daquele analytics que eu mostrei para vocês, daquela lógica do alerta, chamado política de acesso condicional. Esses scripts aqui usam o serviço de serverless, né, do Azure, que é o Logic App, um deles, né? E aí, basicamente, eu tenho aqui, ó, visualmente, a possibilidade de fazer essa configuração. Então, primeiro, loguei com a minha conta no Azure Sentinel. E aí, eu vou listar todas as entidades, né? E eu pego de sair da conta, lembra que eu printei lá na minha lógica a conta do usuário? Então, eu pego aquela conta, né? Caso seja gerado um alerta, e adiciono a um grupo específico. Aqui, quando a gente trata de scripts, é a mesma coisa que quem gerencia ou administra ambientes de Azure pela CLI, né, sabe disso. A gente usa IDs, não usa nome de grupo. Então, eu adiciono esse usuário a um grupo. E guess what? Né? Adivinha? Esse grupo é um grupo que não possui acesso a nada. Ou seja, naquela condição, eu vou bloquear o acesso do meu usuário. Então, ó, o ID do grupo aqui, ó, pode ver que bate, é um grupo que eu criei chamado acesso bloqueado. E esse grupo ainda não tem membro, vocês vão ver aí, quando disparar essa inteligência, que o usuário AlexW vai ser adicionado aqui automaticamente. Então, esse grupo, basicamente, ele está associado a uma política de acesso condicional, que vocês devem estar familiarizados, imagino eu, que bloqueia o acesso a toda e qualquer aplicação. Não só a Microsoft, mas tudo que usar a mesma identidade. Então, aqui, ó, eu tenho uma política que se aplica àquele grupo, e o que a política faz? Bloquear acesso. Então, é um exemplo muito simples de script de autorremediação, tá? Vamos voltar aqui ao Sentinel. Rafael, posso interromper e fazer uma pergunta? Acho que está todo mundo com ela na cabeça. Acesso Claro, condicional, para quem usa Azure hoje, precisa de licença de Azure AD Premium? precisa de licença de Premium sim, no mínimo P1. Dependendo da regra, você vai precisar de P2. Isso, Tá? esse é um ponto importante, porque quando a gente está falando de licenciamento como um todo, ou de regras, e de políticas de segurança, eu não preciso às vezes só do Sentinel, dependendo do que eu vou fazer, por exemplo, acesso condicional, eu preciso também da licença do, eh, Azure AD Premium. E a gente tem alguns casos onde o cliente tem a DFS. Então, Uhum. escrever isso no Active Directory do cliente e colocar em um grupo que tem acesso bloqueado no ADFS, teríamos um efeito similar, correto? O mesmo efeito, exatamente isso. Muito bom seu ponto, Aloysio. Porque, assim, como vocês podem ver, o Sentinel aqui é um hub, é uma solução de CIEM SOAR para receber essa telemetria. E aí eu dependo de todos os outros componentes devidamente licenciados, eu vou aprofundar mais nisso, tá? Devidamente licenciados para eu receber essa telemetria e tomar ação baseado nos alertas e incidentes que são gerados relacionados a essa telemetria. Então, uma coisa não exclui a outra, ótimo ponto. Bom, enquanto eu estava explicando para vocês, ó, a mesma máquina virtual, enquanto eu estava explicando para vocês, o nosso amiguinho aqui, né,
que é o Microsoft Defender ATP, que também vem num plano para citar licenciamento, Windows 10 E5, Microsoft 365 E5, ou como SKU, como um produto separado, que você compra também separadamente, se quiser, ele já fez a autorremediação, ele já fez a identificação, na verdade, e a detecção. E o nosso amiguinho Sentinel, ele fez a autorremediação, tá? Então, se eu vier, vai gerar um outro aqui, mas se eu vier aqui no alerta que foi gerado, no incidente que foi gerado, né, eu vou ver aqui o Anacrypt, um ransomware. Quem tratou? Microsoft Defender ATP, né? É quem tratou. E para eu imagina, a ação já foi tomada automaticamente, mas se eu quisesse investigar, né, as causas, motivos, alertas relacionados, etc., eu poderia vir aqui, ó. Isso daqui é basicamente o dashboard de investigação, e aí entender um pouco mais. Olha, em qual máquina isso foi encontrado? Olha, foi encontrado no OCPTEC VM001. Né? Através de qual arquivo? O anacry.rar. Eu coloquei compactado justamente para dificultar mais. Tá? Quais assinaturas foram encontradas relacionadas ao Anacrypt? Então, aqui eu trago também a assinatura. Então, eu tenho dois hashes, né? Esse 5CA e também o 7B, que são relacionados ao Anacrypt. Eu não tive que ir na internet, eu não tive que buscar nada, a minha solução já trouxe dizendo que é o Anacrypt. Né? E aí eu posso entender outras coisas, eu posso entender se essa máquina já teve algum alerta, por exemplo, aqui a gente chama de entidades, né? Aqui estão todas as entidades, se ela já teve algum alerta relacionado a esse tipo de vetor, né? Quem que é o usuário que utiliza ela, enfim, eu posso entender tudo isso aqui de uma forma bastante simples, tá? Então, eu tenho toda essa capacidade também manual, se eu não trabalhar com automação, né, ou porventura não tiver automação para uma situação, né, de chegar também, olha, putz, eu olhei aqui, mas isso daqui, quem é bom para caramba nisso é o Adam. Então, vou aplicar para ele. Então, a partir desse momento, né, eu botei como dono desse alerta o Adam. E aqui tem o status também, né? Se está aberto, fechado, eu prefiro tratar aqui por fora, né, que fica um pouco melhor até para visualizar. Então, eu consigo tratar tudo, né? Tá aqui para o Adam, como vocês viram, né? E eu consigo dizer, olha, foi fechado. E aí, eu ainda faço um input, né, para o meu algoritmo de machine learning, dizendo se realmente era algo positivo, né? Se eu falar isso todas as vezes que ele encontrar aquele hash, ele vai já aplicar a mesma correção que ele aplicou nesse caso, ou se foi um falso positivo, né? Ó, por exemplo, o alerta tinha uma lógica incorreta ou o dado era não preciso, né? Então, no meu caso, né, true positive, né, foi realmente um positivo, e eu vou colocar aqui ops, tá tudo maiúsculo. Então, autorremediação pelo Microsoft Defender ATP. E beleza. E aí, eu já utilizo essa solução, né, como uma solução de gerenciamento de incidentes e tickets dentro do meu SOC. Tá? A mesma coisa para múltiplas... viu que aqui sumiu já, né? A mesma coisa para múltiplas tentativas de logon, né? Que a gente acabou de fazer. Então, basicamente, ó, já foi gerado um alerta. De novo, eu posso vir aqui e entender, né, qual que é o IP de origem, então todas as entidades. Quem é o usuário associado, né, qual que foi a técnica utilizada, né? Se esse usuário, se eu quiser saber mais, se esse usuário já tem alertas relacionados a ele, eu posso vir aqui e entender isso, né? Olha, estou fazendo uma busca, essas queries já vêm, não tem. Então, tudo que eu precisar entender e tratar manualmente, ou até depois da autorremediação, quiser entender o que aconteceu, eu consigo vir também aqui em tempo real e fazer essa análise, né? É muito, muito importante esse ponto, tá, gente? Então, aqui, de novo, eu vou colocar para mim mesmo e vou colocar como fechado.
Então, claro, coloca um comentário melhor, tá, gente? Não sejam preguiçosos como eu nesse caso. Bom, então eu faço toda a autorremediação e aí já estou alimentando o meu algoritmo. Então, essa seria a visão do SOC. Uma coisa interessante é que eu tenho aqui também, então tem uma tela baseada em incidentes, né? Também, se eu não quiser ver no dashboard principal, eu tenho o conceito de workbooks, né? Então, por exemplo, se eu quiser tratar conformidade e proteção de informações, né? E eu não quero criar um dashboard, né? Porque vai levar muito tempo, eu já consigo importar alguns workbooks que são basicamente scripts e dashboards pré-populados para eu tratar uma série de condições. Por exemplo, se eu quiser saber em tempo real quem está logando em algum sistema, de qual dispositivo, de qual país, dentro da minha organização. Quando eu falo dentro da minha organização, não quer dizer que o cara esteja dentro do data center. Ele pode estar em casa, mas se ele está usando a credencial corporativa, vai aparecer para mim. Então, eu consigo, de fato, fazer essas análises e consumir esses dashboards. Estou abrindo aqui, os dashboards são vivos, né? Então, eu consigo ver coisas desse tipo. E, de novo, se eu precisar customizar esse dashboard com qualquer informação que eu quiser, é muito tranquilo de fazer. Então, eu estou vendo aqui nos últimos 14 dias, 1.910 sign-ins, 1.820 aqui com sucesso, 54 falhas, 38 casos dependentes aí de ações. Ou seja, eu não fiz automação via playbooks, né, para essas condições. Sign-ins por localização, né? Então aqui basicamente Brasil, e aí tem várias cidades, Estados Unidos, né? E por aí vai. E aí eu tenho basicamente os detalhes de sign-in, né? Quem fez sucesso, o Alex, lembra do Alex que a gente usou ali, ó? Falhas de sign-in, qual dispositivo está sendo utilizado? Então aqui tem o Windows 10, macOS, outra versão de Windows, né? E outras métricas. Se para fazer o sign-in as pessoas passaram por MFA, por exemplo, né, autenticação, múltiplos fatores de autenticação, então tem todas as condições. Esse dashboard já vem pronto. Ó, de qual IP ele está vindo, né? Então eu tenho tudo que eu preciso aqui num dashboard como esse. E vem outros, inclusive, ó. Só para eu filtrar aqui, dashboard. Só para eu filtrar aqui, eu tenho outra visualização que também veio no workbook, que é basicamente essa. Essa eu acho até mais bonita e melhor para a gente visualizar do que a outra. Então, aqui, ó, status são as mesmas informações que são as informações que estão nos logs e eventos que foram capturados pelo Sentinel, né? Então, aqui, ó, de novo, as mesmas informações de uma forma diferente. Sign-in por aplicação, por dispositivo, por localização. Então, Brasil, Estados Unidos, Alemanha. E aí outras métricas aqui, né? Se conditional access foi aplicado e outras coisas muito, muito interessantes nesse sentido. Ou seja, a nossa proposta de valor é entregar uma solução que você não precise ficar customizando coisas e no primeiro dia já consiga ter um ganho bem considerável para o que você precisa fazer. Um outro, Rafael, à deixa, vontade. deixa, deixa eu voltar um pouquinho. A gente falou da ação de colocar um usuário num grupo de acesso bloqueado, caso eu detecte a falha de logon, né? Lá. Perfeito. E aí surgiu uma dúvida aqui relacionada ao caso do ransomware, né? Eu vou evoluir um pouquinho Uhum. a dúvida do Paulo aqui. Então, bom, o Sentinel em si, ele não substitui a ferramenta de antivírus, né, o nosso Defender endpoint a security TP. lá, ele não substitui. Mas, por outro lado também, não é que ele seja passível, não só vou ver essa informação, eu posso tomar uma atitude. No caso de ransomware, que é uma ameaça constante, né, é uma Uhum. ameaça grave na nossa a atual situação, né, tem acontecido muitos casos e a tendência é que isso aumente. Que tipo de ação você vê que é possível tomar, baseado em algum alerta que eu gero nesse sentido? Imagina que o meu antivírus, por qualquer motivo, ele
não, ele pode até ter detectado, mas às vezes de uma maneira tardia, ou eu detectei essa ameaça de alguma outra forma. O que que eu posso fazer para evitar que isso vire um problema maior? Perfeito. Ótima pergunta. Só para demonstrar aqui, que eu não mostrei, ó, esse usuário já está num grupo, o Alex W. Então ele já teve aí o login bloqueado. Então está falando que o sign-in foi com sucesso, mas ele não tem permissão para acessar a aplicação, ou seja, nenhuma aplicação, porque ele está bloqueado. Bom, falando especificamente desse exemplo do ransomware, né? Vamos imaginar que o cliente não possui o Defender ATP, possui qualquer outra solução, né? Aí entra a primeira pergunta: essa solução, ela tem suporte via API? Né? Ela é suportada? Se a resposta for sim, né, eu consigo fazer, por exemplo, no Sentinel, um playbook, né? Então, aqui, só para vocês verem a capacidade do produto, eu consigo fazer um playbook para, por exemplo, se conectar à solução e disparar um trigger. Ou, imagina que eu tenho um script para habilitar uma configuração no SO para prevenção a ransomware. Então, por exemplo, eu quero disparar algo nesse dispositivo, né? Eu posso vir, né, basicamente escrever as condições, né, para eu fazer essa execução desse script, e aí tem várias formas. De novo, se tiver API, eu vou via HTTP. Se não tiver, basicamente, eu consigo fazer aqui um schedule, né, ou seja, de tempos em tempos, ou quando acontecer algo, né, e aí eu consigo fazer, por exemplo, aqui no Windows 10, independente do Defender ATP, o Windows 10 já tem uma feature de proteção contra ransomware. Eu posso falar, olha, no mínimo alerta que eu tiver, eu quero habilitar para todas as máquinas da minha companhia. Então eu posso vir aqui, ó, e Control Folder Access e já fazer a configuração, claro, via script, não manualmente, estou mostrando manualmente para vocês, de quais diretórios eu quero proteger. E se eu quero, por exemplo, proteger o disco inteiro, eu consigo botar ele como alvo aqui, tá? Então, o disco inteiro. O que isso faz? Essa feature específica, imagina que eu não estou falando de Defender ATP, eu tenho outra solução. Mas aí foi gerado o alerta, chegou no Sentinel, eu disparo esse script para poder, né, antes de tudo que eu tenho na máquina ser criptografado, não é? Ele colocar os discos da minha máquina nessa política aqui, do Ransomware Protection, e aí o Ransomware Protection aqui nesse caso, ele tem a capacidade, né, de restringir a criptografia. Então, por exemplo, na hora que o ransomware disparar, todos sabemos aqui que o ransomware ele vai criptografar os dados, né? Essa feature não vai deixar ele criptografar os dados. Então, qualquer coisa que eu consiga pensar de como resolver manualmente, eu consigo usar o Sentinel para fazer a automação disso. Né? Desde o script, como eu citei aqui, para habilitar uma feature no SO, quanto, por exemplo, quando eu vir isso, eu quero que todos os arquivos na área de trabalho do usuário, ou no Documents do usuário logado, sejam copiados para o OneDrive for Business, para eu poder ter uma cópia no caso do disaster recovery. Então, qualquer coisa que eu consiga pensar através dos playbooks, né, que são os scripts de autorremediação, eu consigo, de fato, implementar, né? E aí tem vários conectores aqui, como a gente chama, dentro, para eu construir playbooks, né, de várias coisas diferentes, serviços não Microsoft, né? Por exemplo, uma situação, eu quero que quando uma situação, um alerta for gerado, não seja gerado dentro do Sentinel. Eu tenho um contrato hoje com o ServiceNow, né? Então, eu consigo vir, né, dentro aqui, eu tenho vários conectores, eu consigo vir, ó, no ServiceNow e aí Create Record. Então, basicamente, e aqui eu coloco os dados para minha solução, o Sentinel, ele se integrar com o ServiceNow e gerar esse alerta dentro do ServiceNow. Então, qualquer coisa que eu consiga pensar de novo e executar manualmente, eu consigo fazer automação. Então, essa é a lógica. Entendido. Rafael, e assim, um ponto assim que eu penso seria mais drástico seria, eu tenho como tirar
essa máquina da rede, né, Totalmente. ou no meu no firewall local, ou eventualmente num switch e aplicar algum ACL, alguma coisa do tipo, certo? Totalmente. Aí, de novo, se eu tiver um firewall que suporte SDN, Software Defined Network, né, eu consigo via API me conectar e aplicar qualquer regra de ACL que eu quiser. Ou, né, o caso mais simples, como vocês viram, é basicamente, se eu tiver Microsoft Defender ATP, nesse caso, os dois já têm conectores, já se falam, tá? E aí eu não preciso pensar nessa lógica toda de automação, porque ele vai fazer essa automação para mim. É, eu Então, sou eu sou drástico, Rafael, eu desabilitaria a interface de rede dessa máquina para evitar ela de espalhar qualquer coisa, em primeiro lugar. é uma boa solução, é uma boa solução, porque, assim, como todos sabemos, né, o ransomware é um tipo de vetor que ele se alastra, né, se propaga muito rapidamente na rede. Então, é uma boa solução. Inclusive, aqui no Defender ATP, né, de novo, eu não preciso desse dashboard se eu tenho o Sentinel, mas já que a gente está nesse assunto, eu consigo vir numa máquina, então essa é a máquina com risco alto porque teve o ransomware, eu consigo, através do script de autorremediação, dar um isolate device. Ou seja, eu estou criando regras de firewall que impossibilita essa máquina de falar com outras. Eu consigo fazer isso através de script de remediação, se eu quiser, tá? Então, tem várias possibilidades, né? Então, é bastante interessante, né, usar a lógica de tudo que você consegue fazer manualmente, você consegue fazer automação. Tá? Alguma outra pergunta aí, gente? Eu gostei das perguntas, eu acho que acrescentam bastante na discussão. Ô Rafael, surgiu uma pergunta, a gente tem falado aqui bastante do Defender ATP, existe como é que a Microsoft está posicionada hoje nesse mercado de EDR? Existe algum tipo de comparativo, algum material que se eu for utilizar, aí eu tô até fugindo um pouquinho do Sentinel, tá, mas se a Uhum. gente for utilizar, eu vou comprar uma solução da Symantec, McAfee, Trend, onde é que fica posicionado o Defender ATP nesse tipo de cenário? Né, É, eu consigo fazer isso, justificar isso em relação às soluções, vamos colocar, mais tradicionais ou mais antigas? sim, a resposta é: somos líderes do Gartner. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, somos líderes do Gartner. Logo atrás vem CrowdStrike, mas CrowdStrike, para ser honesto com vocês, não tem uma penetração muito grande na América Latina, né? Mais Estados Unidos e Europa. E aí a gente tem os tradicionais. É, Próximo ano, tá? Isso aqui é de agosto de 2019. Então, basicamente, o que a gente imagina para esse ano é a gente estar mais ou menos aqui de distância de qualquer outra coisa. Porque, para ser honesto com vocês, a gente tem mais de 3.500 pessoas, me incluindo nessa, na Microsoft, trabalhando só com cybersecurity em várias regiões. Né? E há um investimento de US$ 1 bilhão por ano nessa stack toda de cyber, no Defender ATP, né? no Azure Active Directory P1, P2, no Sentinel, no Security Center. Então, assim, esse é o movimento que a gente tem visto. E uma coisa interessante, eu até publiquei no LinkedIn essa semana, é que a gente tem essa solução do Defender ATP, a solução de EDR e EPP para várias plataformas. Inclusive, aqui, ó, estou usando o Mac, está aqui, bonitão, funcionando. Tá? E aqui é o meu ransomware bonitinho que eu uso para teste. Ele está me dizendo: olha, cara, você tem um ransomware. Só que, de novo, no Mac, esse ransomware não tem efeito. Bom, Compartilha esse link com a gente, por favor. Pode ser claro agora que ou no sim. final da reunião? Claro É que um sim. pedido que a gente tem aqui. Beleza. Então, aqui somos líderes e lançamos essa semana, né, a MTD, Mobile Threat Defense. Muito legal a gente proteger desktop, muito legal a gente proteger laptop, é muito legal a gente proteger servidores, porque o Defender ATP também é para servidores. E muito legal a gente proteger servidores Linux, que o Defender ATP também é para servidores Linux, tem uma versão para servidores Linux. Então, assim, e os celulares? E os tablets? Né? E iOS, né? Android? E aí, o que acontece com esses caras?
Então, a gente lançou MTD, Mobile Threat Defense, que seria o antivírus, né, o Defender ATP, a solução de EDR, principalmente para Android e iOS. Está em Private Preview, né, a gente mais 3, 4 meses deve lançar em GA, ou seja, para todos os clientes. Mas se algum de vocês se interessarem, a gente já consegue fazer POC e etc., porque está em Private Preview. Então, assim, a nossa visão é proteger com a mesma capacidade qualquer dispositivo, não apenas o Windows. A gente sabe que o mercado não usa só o Windows, tá? Essa é a visão da nova Microsoft aí, desde a chegada do Satya, tá? Alguma outra pergunta, gente? Se vocês não têm pergunta, eu vou para o Security Center e depois falo de pricing, ok? Tá joia. Pode seguir, por favor, Rafa. Beleza. Gente, o Sentinel ele é bem extenso, tem muitas outras coisas para cobrir, mas como vocês não fizeram perguntas baseadas nela, eu vou usar nosso tempo aqui também com o Security Center para postura de segurança, tá? Mas se surgir qualquer outra coisa de Sentinel, pergunta aí que eu mostro também. O importante é vocês saírem com a visão bem clara do que a gente tem para ajudá-los nesse novo mundo, né, de cyber. Bom, deixa eu abrir aqui. Legal. Deixa eu ver quantos recursos. Se é essa daqui ou a outra. Essa é qual? É a outra. O outro amiguinho aqui. Beleza. Bom, vamos imaginar o seguinte. Tudo que a gente falou até agora são coisas relacionadas à superfície de risco, né? Então, encontramos um vetor de ransomware em um dispositivo, encontramos um malware e outros cenários hipotéticos que a gente colocou nessa conversa. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho o meu data center ou minha nuvem pública. Quando eu falo nuvem pública, eu estou falando de qualquer uma, não apenas Azure, né? E eu quero todas as vezes que um dispositivo, né, ou um ativo, seja um servidor, seja um storage, seja lá o que for, né, um equipamento de rede, um appliance de rede, seja lá o que for, feito o deployment desse equipamento, que ele já possa ter um nível, né, uma postura de segurança adequada para poder mitigar os riscos mais comuns para aquele tipo de dispositivo. Ou seja, eu quero estar o mais protegido possível em relação a melhores práticas de segurança, tá? A gente tem uma solução, né, que é essa que eu estou explicando, que é o Azure Security Center. É uma solução de gerenciamento de postura de segurança para data center e nuvens, tá? E aí, o que ele tem? Ele tem uma experiência gamificada. Então, se eu vier aqui no dashboard principal, vocês vão ver que ele está me dizendo aqui que eu completei 54% das recomendações geradas, né, para eu elevar minha postura de segurança. Inclusive, né, ele me traz aqui uma análise em relação a isso mais detalhada, mas deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Rafael, com base no que ele me recomenda as implementações de segurança, os controles que eu tenho que aplicar nesses ativos, né? Hoje, ele se baseia, né, em ISO 27001, syscontrols, PCI DSS, SOC e TSP. E o mais importante, eu tenho, por exemplo, no Brasil, principalmente no setor financeiro, há algumas regulações específicas, como o Bacen 4658, a gente cada vez mais está mais próximo da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu posso pegar esses controles, né, e trazer aqui para dentro de forma customizada, para esses controles serem levados em consideração, né, e baseado nesses controles, a solução me dá recomendações. Então, por exemplo, algo muito simples aqui para vocês visualizarem o que eu estou explicando. Vamos falar de LGPD.
Na LGPD diz lá que os dados precisam ser criptografados em repouso, né? Ou seja, enquanto eles estão armazenados e também em trânsito, né? Quando há uma integração, uma viagem, digamos assim, desses dados entre um fluxo de dados ou uma integração com outras camadas de uma aplicação, por exemplo. Vamos falar de criptografia de dados em repouso. Então, aqui, se eu vier em recomendações, ele já me traz, ó, Disk encryption should be applied on virtual machines. Então, ele está me falando que a criptografia de dados em repouso tem que ser habilitada. E o mais interessante, ele me explica como e por quê, me explica como fazer, imagina que eu não sei fazer, né? E aí ele me traz o documento oficial de como fazer, todo descrito aqui, né? Do passo a passo, e me fala quais os meus dispositivos que não estão saudáveis, ou seja, que tem que aplicar esse controle. E eu, através do portal, consigo vir e tomar essa decisão, tá? Então, isso me possibilita, né, elevar minha postura de segurança, beleza? Mas notem que esses dispositivos já existem, tá? São dispositivos, né, são servidores, nesse caso, que já existem. Aí a gente vai falar de um segundo ponto em alguns minutinhos. Bom, aqui eu tenho várias possibilidades, não apenas para servidores, tá? Mas eu tenho scale sets, que são cluster, outras nuvens, aqui eu não tenho nenhuma conectada, PaaS no Azure, containers e, por exemplo, serverless, né? Que, por exemplo, são o Logic Apps, Azure Function e outros serviços baseados em serverless. Eu já tenho essa análise de recomendações, né, para todas essas realidades. Então, aqui, ó, serverless, ele está falando que os logs de diagnósticos precisam ser implementados. E, de novo, ele já me fala como fazer e se eu quero aplicar essa sugestão. E de novo, todas essas sugestões são baseadas em ISO 27001 e melhores práticas de segurança. E o mais interessante disso tudo, né? Como vocês viram, esses meus recursos, eles estão rodando no Azure. E se eu tenho on-premises? Né? E se eu tenho um contrato com data center e esses recursos rodam lá? Eu consigo também fazer um onboarding de recursos que estão no on-premises. Então, eu consigo vir, né, instalar o MMA Agent, né, Microsoft Monitoring Agent, como eu falei para vocês, aqui é para eu dar o upgrade, e aí, de fato, ter essa visibilidade que eu tenho para o Azure também para essas máquinas. Então, basicamente, ó, Windows Servers, eu venho, instalo o agente, e se eu utilizar, por exemplo, System Center Configuration Manager, Intune ou uma solução proprietária, basta eu descarregar aqui o executável e esses dois valores, né, Workspace ID, que é para onde eu vou enviar essa minha telemetria, e Primary Key, a chave para eu me autenticar para conseguir enviar a telemetria. Mesma coisa para o Linux, tá? Então, a partir disso, esses servidores eles começam a aparecer aqui dentro do portal do Azure Security Center e eu posso fazer essa gestão da postura de segurança baseado nas melhores práticas, tá? Ponto interessante aí. Tudo isso, as máquinas já existem. Então, como que eu protejo antes do deployment? Ou seja, eu só quero que seja possível fazer deployment de recursos no meu data center ou na minha nuvem se as melhores práticas e os padrões de segurança que eu preciso estar em conformidade estejam aplicados a esses recursos. No mais, eu quero que seja bloqueado o deployment. Como que eu faço isso? Então, é a segunda característica do Azure Security Center. A gente tem aqui, basicamente, a gente chama de Secure by Design, né? Já nascer em conformidade. Para isso, dentro do Azure Security Center, há uma funcionalidade chamada Security Policy, que usa o Azure Policy por trás, onde eu defino, basicamente, quais são os controles de indústria, né, que eu quero obedecer e o que eu quero fazer caso a minha solução não respeite.
esses controles. Então, eu posso vir simplesmente aqui, ó, ILGPD, descrevo e coloco o que requer no LGPD? Criptografia de dados, né? Então, basicamente, eu coloco, né? Faço uma busca, disk encryption é uma das coisas da LGPD, então eu quero adicionar. Qual outra coisa? Logs de auditoria. Então, disaster recovery. Então, eu vou colocando, né, já existe tudo isso. Então, eu vou colocando aqui, basicamente, e aí eu tomo ação do que fazer se esse controle não é respeitado. Eu posso avisar um administrador, eu posso simplesmente falar, olha, eu não quero que seja possível subir um recurso, né, seja aí um storage virtual, seja uma máquina virtual, seja um banco de dados, se não está respeitando essas definições que foram feitas com base na regulação que a minha companhia precisa estar em conformidade. Então, numa pincelada muito rápido, é esse o controle que eu tenho. E o mais importante, né? Eu não preciso nem falar que isso está integrado automaticamente com o Sentinel, né? Então, aqui no Security Center também existem alertas de segurança, mas toda a integração está feita com o Sentinel também. Então, isso daqui é a mesma coisa que a gente viu lá, ó. Defender ATP, né? E os vetores e etc. Mas a gente está usando o Sentinel, que centraliza toda essa parte de telemetria e alertas, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida aí, gente? Alguém? Eu acho que assim, ó, tem a parte de pricing, né, para a gente poder fazer. Isso. Acho que é importante porque o Security Center ele tem os dois níveis, né? Tem o nível gratuito e o nível pago. E assim, deixar já aberto para o pessoal fazer as perguntas que eles quiserem também. A gente Perfeito. dá um espaço pro pessoal, ok? Vamos nessa. Perfeito, vamos nessa. Bom, qualquer recurso que já seja implementado, que seja feito o deployment no Azure, já vem com tier, né, com o licenciamento free do Azure Security Center, onde você consegue ver algumas recomendações de segurança. Mas, de novo, você não conseguiria ter alguns controles, né, de segurança de rede, a parte de compliance regulatório que eu coloquei aqui, segurança para paz, né, seja um banco de dados, seja um storage account ou qualquer outro recurso desse tipo, um web server, né, um container. E esses recursos só estão disponíveis na versão standard, né? Qualquer subscription de Azure já vem com 30 dias free do standard, é só vir e ativar, que é um trial, né? E depois disso, para cada servidor, tem duas métricas a serem cobradas, tá? A primeira, duas possibilidades. A primeira é que para cada recurso tem aí esse pagamento de $15 por mês, né? Ou, por exemplo, Rafael, meu ambiente é sazonal. Então, eu faço deployment de máquinas com elasticidade, né, para minha aplicação conforme demanda. E aí a gente também tem a métrica de cobrar, são centavos, né, por hora de proteção. E aí você, quando desligar a máquina, você não está pagando nem o Security Center, nem a máquina. Então tem essas duas possibilidades. Para o on-premises, como esses controles não se aplicam ao on-premises de elasticidade, esse preço é fixo de $15 por recurso. Tá? Isso são preços de listas, né? Aí entra toda a discussão de descontos e outras discussões comerciais. Bom, vou falar do Sentinel agora, a questão de pricing. Então, como eu falei, deixa eu só voltar aqui. Como eu falei para vocês, o Sentinel ele tem integração com vários outros componentes. Tem o próprio CNSOAR que a gente viu aqui na prática, mas por baixo dele ele armazena os logs e esses eventos, toda a telemetria num serviço chamado Log Analytics, que o Log Analytics também te possibilita reter esses dados, né? Rafael, eu quero reter essa telemetria por 1 ano. Beleza, você configura e o Log Analytics retém, tá?
Até 90 dias, você não paga nada. Então, para toda telemetria, independente do que você precisar fazer a retenção, você não paga pela retenção. Tá? E aí, para os scripts de autorremediação, você pagaria por execução, que são uma fração de centavos, tá? Porque esses scripts rodam na plataforma de serverless, que seria o Logic Apps. Para não ficar uma conta super complexa para vocês, vamos usar a calculadora do Azure aqui para nos ajudar. Tá? Então, aqui, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, aí, vocês sabem, é por região, né? Vamos imaginar que no oeste dos Estados Unidos eu precise ingerir, né, no Sentinel, por exemplo, 1 GB de logs por dia, ou seja, 30 gigas por mês, né? Então, basicamente, o custo mensal seria de $117, tá? E aí, o preço, claro, vai variar por cada região. E aqui, na calculadora do Azure, eu consigo fazer esse cálculo. Esse valor aí da ingestão, ele está incluindo o preço do Log Analytics. Eu não preciso colocar o Log E Analytics aí e colocar o armazenamento lá, certo? Isso, aqui já vem pronto. Então, inclusive, se eu vier aqui, ó, os 3 meses de retenção, lembra que eu falei que é de graça? Então, aqui, ó, 3 meses, já vem por padrão, de graça. Ó, tem 0 aqui. Aí, se eu botar 12 meses, ou seja, por um ano, $27. Então, basicamente, ele já calcula. Isso daqui é o Log Analytics, a retenção dele. Tá? Então, Uhum. Rafael, basicamente, essa é a conta. Rafael, tem uma pergunta aqui para você. Considerando aí um ambiente com 1.000 dispositivos que estão sendo analisados, qual que é o volume de logs ingeridos que tem, em média? Você tem alguma métrica disso? Para a gente ter uma base de conta aqui melhor? Aí vai depender muito do que vocês estão enviando de log. Porque é uma das coisas, quando você está usando uma solução de CIEM, você precisa refinar a geração de logs. Por que você concorda comigo? Se eu tiver um time de desenvolvimento trabalhando no Esteira DevOps, e aí eles estão rodando a solução em modo debug, vai gerar 10 vezes mais log do que uma solução de produção? Então, assim, precisa ser levado em consideração. Mas um cálculo rápido, né, para a gente pensar aí, basicamente pensar em 100 megas por cada ativo por dia, isso de produção, né, de uma forma que esses dispositivos, esses ativos tenham aí soluções tradicionais, um banco de dados, um application server e coisas assim. Agora, se além desses logs eu estiver enviando logs de outras soluções, por exemplo, eu tenho um cofre de senha, estou enviando também, eu tenho uma solução de disaster recovery, eu estou enviando também, esse volume vai crescer, tá? Então, essa é uma conversa que a gente tem quando a gente começa a fazer uma POC no cliente. A gente tem essa discussão. Porque é muito fácil do cliente chegar à conclusão, né, da conta reversa. Basicamente, hoje ele tem 1.000 servidores, né? E ele olha no storage dele, nos últimos 30 dias, quanto de log foi gerado. E aí faz, basicamente, dividido por 30 e vai saber diariamente quanto de log em média que é gerado. Então, esse é o baseline, mas esse cálculo do storage é até um pouco mais preciso nesse sentido. Tá? Bom, para respeitar o tempo de vocês, então, basicamente, essa é a métrica, né? E uma arquitetura aqui, só para vocês entenderem, que vai muito de encontro com o que o Aloysio estava falando, né, de outras soluções. Então, imagina o seguinte, imagina que todos os seus servidores e máquinas virtuais, não importando onde estejam, estão enviando essa telemetria para o CIEM, imagina os seus dispositivos de rede, né, os seus appliances de rede, o seu storage, né, base de dados, e tudo isso está enviando essa telemetria. E aí você também tem a solução de gerenciamento de postura de segurança, que seria o Azure Security Center, que por via, né, de conectores, ele também envia essa telemetria para o Sentinel. Então imagine o Sentinel como esse único portal, né, o único dashboard
que o time de segurança tem que analisar, tá? E essa telemetria toda sendo centralizada nele. Aqui, dando nome às soluções, então eu tenho o meu time de SOC e toda a telemetria de Azure Security Center, Azure ATP, Identity Protection, Defender ATP, Office, Cloud App Security, né? E todas as outras aplicações não Microsoft e appliances de segurança e rede não Microsoft, aqui tem vários exemplos, né? Symantec, FireEye, etc., também são centralizados lá. E aí eu consigo entregar para o meu analista de SOC, né, a melhor experiência, onde ele tem um único dashboard para fazer análise de tudo que acontece no ambiente. Isso reduz muito o meu tempo de resposta a incidente, né? E aumenta muito a produtividade quando eu tenho aí a parte de automação. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Agradeço muito o tempo de vocês, agradeço a oportunidade aqui com os nossos parceiros estratégicos da SGA. Eu espero que eu possa estar falando com vocês, clientes aí, junto com a SGA, nos próximos meses, né, sobre POC de Sentinel, POC de Security Center, e oportunidades que a gente pode desenvolver juntos aí, tá? Muito obrigado a todos, um ótimo dia.